Craque Neto simplesmente anuncia que Jorge Jesus é o novo selecionador da seleção brasileira. Nem eu esperava. E o debate ficou tipo: o Neymar, por não gostar do Jorge Jesus, muda alguma coisa nessa decisão? Qual é a tua opinião nos comentários sobre isso? Ninguém pensa no Neymar para escolher o próximo selecionador. Simplesmente Jorge Jesus. E se o Neymar ficar de fora da Copa, não faz mal, porque o Ronaldinho também ficou em 2010 e todo mundo pode ter o seu momento, né? Se liguem só nisso. Se inscrevam no canal, mas já chegar aos 45 mil inscritos. Bora! Um zap agora de um amigo meu falando que é certo já que o Jorge Jesus vai ser o novo treinador da seleção brasileira. Então vamos lá, bota exclusivo. Souza banca Jorge Jesus como novo treinador da seleção brasileira. Vamos lá. O que pensar disso, Souza? Cara, eu acho que é o cara certo. É um cara que bate de frente com todo mundo. Todo jogador que passou por ele aqui fala muito bem dele, que é um cara que tem comando. Mas um amigo meu falou agora pra mim, me mandou mensagem falando que o Edinaldo ligou pra uma pessoa perto dele falando que ele é o novo treinador. Aí, ó, Souza, donos da bola, e se a gente errar, não tem problema nenhum. Jorge Jesus, o novo treinador da seleção brasileira. O que você pensa disso, Quesada? Ele será o técnico já a partir das próximas eliminatórias, né? Porque essa é a ideia do Edinaldo. O Ancelotti só poderia assumir a seleção depois do Super Mundial. E aí fica muito tarde. Eu acho que o Brasil tem essas duas opções, Neto. Ou espera pelo Ancelotti depois do Mundial, ou resolve já com Jesus. Informação primeira, 5 milhões de dólares é a multa rescisória agora. Se esperar maio, esse valor cai. E o salário do homem... Mas precisa para agora, né? Precisa para agora. Mas ele pode começar a trabalhar antes, não oficialmente, e depois pagar essa multa depois. E ele deve ganhar algo em torno de 4 milhões e meio, 5 milhões de reais por mês. Pelo menos a informação que a gente tem é que o Souza crava Jorge Jesus como novo técnico da seleção. Os donos da bola dando a informação. Gustavo Soler. Foi um trabalho espetacular, né, craque, que ele fez no time do Flamengo. Fez uma das equipes que até hoje são lembradas por todos os torcedores, não só do Flamengo, mas também pelos apaixonados por futebol. Um trabalho foi muito bom. No Al Hilal também, apesar de não ser a liga mais competitiva do mundo, mas ele fez também um trabalho de excelência no próprio Al Hilal. Sempre demonstrou esse interesse em ser o técnico da seleção brasileira em algum momento. Ele também, né, o Al Hilal também está Mas isso em Portugal ele nunca teve essa chance, né? Em Portugal ele nunca teve. Ele não tem essa moral não lá. Ele teve Sabe quem tem mais tem? Portugal. Sabe quem mais tem moral em Portugal? Luiz Castro. Luiz Castro, sim. Luiz Castro tem muito mais moral que ele em Portugal, como treinador da seleção, que por sinal, o Luiz Castro seria um baita nome, pra mim. Pra você, Gustavo Soler, vamos lá. E aí, com relação ao Jorge Jesus, o Al Hilal também está envolvido na Copa do Mundo de Clubes, que acontece em junho e julho nos Estados Unidos. E aí, pode ser que a CBF tenha uma liberação mais fácil para contar com ele, já que é um desejo Faltam 4 pessoal. Jogos para o Brasil, das eliminatórias? Sim. São 4 então vamos jogos, lá, falta Equador fora e Paraguai em casa, Bolívia fora e Chile aqui. Chile e Bolívia. E aí o detalhe que a próxima rodada das eliminatórias, os 2 próximos jogos, eles acontecem exatamente antes do início da Copa do Mundo de Clubes. Então, se a CBF conseguir trabalhar e ter a liberação do Jesus já para esses 2 jogos contra Equador e Paraguai, seria fundamental para já dar um novo ânimo, dar um trabalho verdadeiro à seleção brasileira. Quando que o Jorge Jesus foi treinador de uma seleção e disputou a Copa do Mundo? Nunca. A chance to shadow 3 early stage startup founders for 12 months, even before you graduate. Vamos deixar bem claro isso, hein? Eu prefiro o Abel, mais jovem, nada contra a idade, tá? Aqui nesse país. Pediu desculpa de novo aí, eu não vou falar aqui. Tô cansado já dele pedir desculpa, né? E outra coisa, a informação que teve que pagar os 5 milhões para o Al-Saad ou não? Não, porque ainda não teve o julgamento. Não acabou o julgamento? Pode ser que isso aconteça. Não foi marcado. Não foi ainda. Não foi o julgamento acontece em abril, ainda não teve nada. Não teve nada. E aí, para mim deveria ser o Abel. Tá vendo? Só Abel, Mano, vocês todos aí que são treinadores do futebol brasileiro, como vocês estão lá no tacho, que ninguém contrata vocês, nem o Wolverhampton, nem o Fulham, nem o Benfica, nem o Porto. Quais os outros times que tem lá, que eu não sei falar o nome, lá do Premier League? Brighton.
West Ham, nome de presunto. Ó, vocês, nem lá. Aí vai vir um português que nunca treinou uma seleção em Copa do Mundo. E vai pegar a seleção brasileira, se realmente a formação for firme, e o Souza falando, e tá tudo certo, vai pegar uma seleção 1 ano e meio antes da Copa do Mundo, terminando uma eliminatórias de um jeito trágico. Vai classificar, vai ganhar do Chile. Fique tranquilo, vai pra Copa. 12 de janeiro ele convoca uma coletiva e anuncia pra todo mundo que ele não ia mais jogar. Então, você viu quem que deu que o Neymar tava saindo de lá? Porque eu conheço um cozinheiro aí. Você sabe, né, Souza? O cozinheiro que faz comida pros caras da Arábia. Mas tudo bem, eu não quero falar sobre isso. É o seguinte, o cara não foi treinar, o cara deixou de fazer várias coisas e os caras deram mais de 1 bilhão pra ele. O Jorge Jesus que é culpado ou o Neymar que não jogou, Mas é que quando você fala 15 dias antes pro cara que ele vai ser utilizado e anuncia pro público numa coletiva... Mas e se ele não deu aquele nos 15 dias que foi prometido? Não, mas aí você avisa ele primeiro, depois você vai na coletiva. Mas você acha que as pessoas são assim? É. O futebol é assim, Nicola? E aí... Você tá todo dia falando no YouTube o que o Al Hilal devia pro Neymar. Não é verdade? E aí, só pra completar, assim, eu posso garantir porque uma pessoa que presenciou a confusão me contou. O Neymar foi em dedo em riste na cara do Jorge Jesus e falou: você é traíra, você me disse uma coisa e fez outra. Mas fica tranquilo porque o mundo dá voltas. E esse fica tranquilo dá tão volta que ele vai ser o treinador agora da seleção. O que todo mundo entendeu... Foi dedo em risca, assim? Dedo em riste. O Neymar meteu o dedo na cara do Jorge Jesus? Você é traíra. Traíra? Porque você falou uma coisa pra mim e fez outra. E aí passou... Pô, mas machucou o Jorge Jesus, porque o nariz dele é grande. Grande, bem grande. E aí, o entendimento de quem tava lá, craque, é de que o mundo dá voltas, é de que o Neymar trabalharia pra que o Jorge Jesus não fosse contratado na Mas isso seleção. é o fim do futebol brasileiro. Aí é o fim, né? Aí é o fim, pô. Você especular... Aí você não pode falar pro menino Ney que ele não pode jogar. Ai, coitadinho do menino Ney. Você precisa trazer um treinador que tenha pulso, que mude as coisas, entendeu? Que convoque quem tem que ser convocado, que faça o que tem que ser feito. Não trazer um treinador já especulando porque ele tem um atrito. Não, cara. Se ele jogar bola, eu acho que é assim. Jogador de futebol. Se o Neymar provar que tem condição de jogar, ele tem que jogar, pô. Não vai mudar grande coisa. Esses entraves da CBF, eu convidaria Rogério Ceni. Fosse eu. Mas tem todos esses entraves, tá trabalhando num time e tal. Eu teria feito esse convite. Se quer o Jorge Jesus, tem que ir lá e tem que fazer rápido a proposta, não tem tanto tempo não. E aí eu também não vejo nada demais de esperar até passar o tal do Super Mundial, que o Al Hilal vai ser outro daquele do bate e volta, né? Então não vai mudar grande coisa. Acho que está demorando demais, sim. Tem que resolver logo, A situação é precária, né? O futebol brasileiro ficou numa situação muito ruim, deixando uma impressão muito ruim. E acho que 1 ano para você preparar uma seleção que joga só de vez em quando não é tanto tempo assim. É bom que seja lá quem for o treinador já comece a focar em cima disso para tentar montar uma seleção competitiva para o ano que vem. Você diz que você convidaria o Rogério Ceni, é porque você acha para a seleção brasileira o Rogério Ceni melhor que o Jorge Jesus. Exatamente. Então eu posso ser grosso, você tá de sacanagem com a minha cara. Você só pode estar de sacanagem. Olha o trabalho do Jorge Jesus. Olha o que o Jorge Jesus faz o time dele jogar. Fez no Benfica, na sua primeira passagem. Fez no Flamengo um futebol mágico, como todo mundo fala. Todo mundo, o último grande futebol do futebol brasileiro foi o do Flamengo de 2019. Aí você me fala que o Rogério Ceni é um cara melhor para a seleção brasileira que o Jorge Jesus. Isso aí só pode Eu vou fazer a pergunta que você fez com relação ao Dorival. Qual foi o grande time de futebol de ponta que ele dirigiu com 71 anos? Nenhum. Benfica e Flamengo. Nenhum. Tô falando futebol mundial. Futebol mundial. Nenhum dos dois é protagonista mundial. Você acha que o Rogério Ceni vai treinar o Manchester City? Talvez. Você acha que o Rogério Ceni vai treinar o PSG, o Barcelona? Talvez. O Jorge Jesus seguramente não. E o Rogério talvez. Então eu gosto dos conceitos do jogo do Rogério. Ele está na linha de treinamento, de entendimento do Manchester City, que eu considero um exemplo de futebol que se deva colocar na seleção brasileira. E é um jovem. Se não der nessa Copa, vai para outra. O Jorge Jesus, com 71 anos, nunca treinou um time de expressão mundial. Vai treinar a seleção brasileira. O Flamengo 2014. Vamos nessa então, vai.
Vamos ficar testando. Por quê? Você acha Tem que o... tem que botar alguém que joga o futebol. Você acha que o Jorge Jesus vai chegar e a seleção brasileira é campeã do mundo, é isso? Tenho minhas dúvidas. E grandes dúvidas, E é isso, mano. Estou um pouco cansado aqui, mas, né, um vídeo básico para hoje. Não dá pra passar o dia sem vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para mais. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.